mais um podcast, a Papelaria Pod, e hoje temos aqui, diretamente do Brasil, um dos maiores especialistas em comunicação daquele país, e todos nós sabemos que o Brasil é fantástico quando se trata de comunicação, e hoje vamos ouvir o que é que o professor Jorge Geisler tem para nos dizer. Bem-vindo ao primeiro podcast de papelaria em Portugal, que vai levar-te numa viagem a este mundo maravilhoso, onde se passa da ideia à ação. Eu sou a Susana Pedrosa, consultora de papelaria há mais de 20 anos e trago-te quinzenalmente às quintas-feiras histórias, entrevistas e informações sobre este tema. Susana, primeiro deixa eu segurar o meu coração que quer sair para fora. Nossa, uma grande honra, uma felicidade grande estar aqui contigo. Oh, Jorge. Eu Tu te és admiro assim. muito, te admiro demais a tua carreira, tua história, a Jolai, o Davi. Vais-me deixar sem graça, Jorge. Estou muito Estamos feliz. aqui para falar de ti, mas sim, nós temos assim esta amizade e esta admiração mútua, porque eu admiro muito, muito o Jorge. Ele é uma pessoa fantástica e, além de ser uma pessoa fantástica, ele é um excelente comunicador e percebe disto como ninguém. Jorge, tu tens mais de 30 anos de experiência em comunicação, tens mais de... tu foste professor universitário durante quase 30 anos, ias fazer 30 anos quando resolveste abraçar o nosso país, que é uma honra de nós termos sido o país escolhido para te abraçar a ti e à tua família linda, que tem muito para dar a este país, e calha nós nos conhecermos através da papelaria, e é por isso que estamos a fazer aqui este podcast. Antes de entrarmos na tua vida profissional, que eu sei que tens muito para entregar aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores hoje, em termos de comunicação e dicas de comunicação e isso tudo, portanto não percam, fiquem até ao final, porque o Jorge vai-vos dar dicas de comunicação, vai-vos dar dicas de como falar em público, como atender melhor o cliente. Isso já vamos passar à frente. Eu quero que tu contes uma história muito engraçada, que eu acho que é engraçada pelo menos, que é como é que tu nos conheceste e como é que foi a nossa primeira abordagem um com o outro. Queres contar? Chegando em Portugal, em primeiro lugar já reforcei, mas eu quero dizer de novo, Susana, com toda a grandeza que isso merece. Muito obrigado, gratidão mesmo pela tua acolhida, pelo teu jeito generoso de me tratar e cuidar da minha família aqui. Eu tenho uma filha de 10 anos, então a nossa conexão aqui com a Jolai foi porque nós passamos aqui, tinha que comprar material escolar, tínhamos que estar aqui. Mas enquanto a minha filha escolhia material escolar, de mochila, cadernos e lápis e tal, eu fiquei interessado no marcador de texto. E a minha busca era um marcador de texto que fosse com cera. Eu não queria um marcador de texto desses que são comuns, com tinta. Né? Querias de cera. Isso. Exato. E aí veio essa criatura que me atendeu. E aí ela disse assim, o que o senhor deseja? Eu digo, eu preciso de um marcador que seja de cera. E ela me disse, nós não temos marcador de cera, mas espera um pouquinho aí. E ela foi lá dentro, aqui dentro da papelaria, e buscou um marcador de cera. Ela disse, seria isso aqui que o senhor está buscando? Disse, exatamente isso. Ela disse, não, isso nós não temos para vender, mas eu estou usando agora aqui, porque foi deixado aqui por um fornecedor para fazer a representação desse produto, mas o senhor pode levar ele. Eu digo, como assim levar? Quanto custa isso? Não custa nada, o senhor leva ele. Então, aquilo foi um arrebatamento, assim, foi um encantamento pela generosidade, pelo foco da Susana, não em fazer venda naquele momento, mas em fazer vínculo, que é uma coisa que a gente vai tratar hoje, que é bem relevante. Antes de vender, você faz vínculo com as pessoas, você começa a tratar pessoas lidando com pessoas, com necessidades, com problemas, com dores. Então a Susana até hoje eu tenho guardado esse marcador, não uso muito ele lá, porque é uma lembrança carinhosa que eu tenho. Mas aqui. podes usar que eu arranjo mais, fica descansado. Arranjo mais. Tá mas certo. Da próxima vez já te vou vender, tem paciência, Jorge. Tá certo. Não abusa, não abusa. Não abuses, não é? Professor, E é isso. Mas, professor, aquilo que eu fiz tem a ver com a minha crença em relação à venda. Só vende quem ajuda. E vender é ajudar. Se me foi oferecido aquele marcador
para eu testar. Eu já tinha feito o teste, já tinha visto, ok, isto funciona, é bom. E eu já não estava a usar, porque não entregar-te aquele marca-texto que eu para mim já não fazia sentido. Sim, podia ter vendido, é verdade, apesar de ter sido oferecido, mas e onde é que está a minha honestidade? E onde é que está a minha entrega? E onde é que está eu poder realmente ajudar-te? Porque ainda por cima o professor disse-me que usava aquele marca-texto de cera, porque eu também ganhei qualquer coisa nisto, porque eu não sabia porque é que tanta gente procurava aquele sublinhador de cera. É porque se ele marcar os livros, ele lê muitos livros, porque continua a ser um investigador e continua a ser um estudante, não é? Sim, Não é? sim, sim. E ele usa aquele marca-texto ou o sublinhador de cera porque não desaparece com facilidade. E ele depois, passado uns tempos, vai rever os livros que sublinhou e os apontamentos. E se for um sublinhador de tinta, muita da tinta já se desvaneceu. Claro. E com o sublinhador de cera. Isso não acontece. Portanto, eu também fiquei a ganhar com isto porque fiquei a saber uma coisa que eu não sabia em Mas relação... uma coisa fantástica nisso, Susana, é que me marcou, né? É o teu desapego. Né? O teu desapego, sim, porque naquele momento, com certeza, o teu foco não era em me vender alguma coisa, mas era em me ajudar. Sim, sim. Então eu fiquei fidelizado com a Jolar e hoje a gente vai falar sobre isso aqui, como que a gente usa estrategicamente algumas maneiras, algumas posturas, algumas atitudes percebidas pelas pessoas que fazem esse vínculo. Que a coisa mais relevante numa venda não é vender o produto em si, mas é vender um relacionamento, é vender um vínculo. Porque a partir desse vínculo é que acontece, se desdobra, se constrói toda uma relação de negócios. No Japão, tenho amigos que fazem muitos intercâmbios com japoneses, eles negociam assim alguma coisa em 2 horas, 3 horas, mas eles pedem para a pessoa chegar lá uma semana antes, porque eles gostam de conhecer a pessoa, saber valores, saber o que agrada a ela, o que mobiliza a pessoa. Então eles não negociam com pessoas desconhecidas. Eles fazem um vínculo primeiro, uma identidade, uma sintonia com a pessoa para depois começar a negociar. Isso é de grande sabedoria, porque nos dá uma fluidez muito grande para negócios, né? A gente fica muito mais seguro, muito mais em paz quando a gente lida com uma pessoa que a gente gosta, que a gente admira, que a gente sabe que não vai ter um retrocesso nisso. Olha, Jorge, já que falas nisso, eu tenho uma máxima aqui. Eu tenho várias máximas aqui na loja que são quase frases que me orientam. São mantras. Obrigada. Uma delas é, eu ajudo pessoas. Às vezes também vendo. E é verdade. Eu ajudo pessoas. Às vezes eu vendo, não é? Eu nem sempre vendo, mas eu tento sempre dar qualquer coisa a mais, que a pessoa saia daqui com qualquer coisa a mais do que quando entrou. É a mesma máxima. Seja uma raridade, né? Uma raridade. Susana, eu penso que existem 3 alicerces, né? Nessa nossa conversa em especial, assim, de comunicação e vendas, né? Que a gente precisa, de alguma maneira, conectar comunicação com vendas para, de fato, fazer um vínculo efetivo, uma admiração na relação. Eu acredito em 3 momentos. Primeiro é uma metáfora bem relevante, que é uma metáfora clássica, mas muito verdadeira, que eu gosto, que é: quanto vale um tesouro no fundo do mar? Ele não vale nada, não vale absolutamente nada. O que vale é um valor que eu consigo compartilhar com outra pessoa e que esse valor seja percebido. Então não adianta eu ter um valor, um produto bom, ser espetacular, mas ninguém vê aquilo. Que esteja no fundo do mar. Não, no fundo do mar, não. Eu preciso saber como que eu compartilho isso, como que eu entrego para o mundo minhas competências. E a gente tem valor, a gente é digno, a gente vale a pena. Isso em qualquer relação. Se eu sou empresário, se eu sou trabalhador, empregado, se eu sou professor, fazendo o que eu fizer. O segundo fator, segundo alicerce, que eu acredito muito nessa relação comunicação e vendas, que é o nosso foco de hoje, é: o cliente, ele tem o poder de quebrar a nossa empresa, ou de alavancar ela, ou de demitir o empresário ou a pessoa mais simples da companhia. Por quê?
pela escolha de onde ele bota o dinheiro dele. E nós estamos o tempo todo em negócios, claro que é vínculo, claro que é humanização, mas eu preciso tangenciar essa relação. Como é que eu tangencio? Pela venda. Eu tenho todo um patrimônio que eu preciso transformar ele em recursos. E eu transformo ele tendo essa consciência. Eu, como empresário, eu também tenho uma empresa lá de treinamento, mas eu, como empresário, você que é empresário está nos ouvindo, nos assistindo, e você, como profissional, está numa carreira que você precisa ter essa consciência que quem você está atendendo, com quem você está lidando, ele tem uma escolha. Ele tem uma escolha e em vendas é essencial a gente sempre deixar o empoderamento para o nosso cliente, né? E aí entra o terceiro alicerce. O terceiro alicerce as pessoas adoram comprar, nós adoramos comprar, mas detestamos quem quer nos convencer de que alguma coisa é maravilhosa. Sim. Não gostamos de sentir que estamos a ser impelidos a... Somos, de verdade, alguém que ajuda mesmo os outros. Isso é honesto, isso é genuíno, porque quando é técnico as pessoas notam. Então esses 3 pilares, a gente ter a consciência de que eu tenho valor, esse valor precisa ser percebido por quem se relaciona com a gente, não é só com clientes, é com profissionais, como empresário, como fornecedor. Precisa ser percebido. Se não for percebido, não tem valor. Isso é cruel assim, tá? Falando de um jeito bem aportuguesado, cruel, tá? Se ninguém nota que tu tem valor, então provavelmente tu não tem valor, tá? Bom, ou você está vendendo mal, você não tem uma loja online, você não fez a divulgação como deveria do teu talento. E isso é um desafio de todos nós. E, inclusive nas relações familiares, eu sou um bom marido, sou um bom pai, como? Tem que ser percebido. Né? E não é na minha opinião, é na opinião de quem valoriza, de quem compra, de quem paga, de quem investe tempo e energia para isso. Certo. O segundo aspecto é chave também da gente se dar conta que cada cliente que entra na nossa loja, uau, que loucura, ele escolheu a gente, nossa, vem aqui, meu irmão, toca música, toca sino, toca não sei o que lá, claro, o cara me escolheu, imagina tanto curso na internet, o que tem de concorrente, eu vendo muito curso pela internet, curso de oratório, de comunicação, falar em público, assertividade, persuasão. Mas a concorrência, gente, é muito grande. É muito grande. Eu boto lá na internet meus concorrentes no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Porque hoje em dia, se eu tiver. Acabou o interior, não tem mais interior. Né? Tudo que é lugar, eu posso morar em Londres, Nova York, Rio de Janeiro, Lisboa. Nós estamos no mesmo contexto. Não sei onde é que estamos assistindo agora. Então, a gente ter essa consciência de que é uma celebração, uma gratidão. Olha só o que está dizendo. Então, 2 mantras que eu também tenho. Imagina. O que eu não quero para mim, eu não quero para o meu cliente. Esse é outro mantra. E tem tudo a ver com entregar o valor, entregar a honestidade que tu estavas a falar. E também tenho outro mantra, que é: eu tenho que agradecer cada cliente que entra de livre e espontânea vontade na minha loja para me entregar o valor do seu trabalho, que lhe custou tanto a ganhar. Portanto, é uma homenagem verdadeira que eu faço. Ainda antes dele me comprar, ainda antes sequer dele me dizer bom dia, boa tarde, ou de eu lhe dizer a ele, eu já estou a agradecer quando entra alguém ali. Porquê? Porque eu venho dos anos 90. Foi quando eu me formei também em comunicação. Por isso nós temos esta afinidade, foi quando eu me formei. E naqueles meus primeiros anos de trabalho, que eu trabalhei em vendas, o que é que eu sentia? Sentia que o cliente era para ser enganado, que eu passava-me, era vender-lhe gato por lebre, vender-lhe exatamente o produto mais estragado que tivesse na loja, que era o primeiro a sair, que isto é uma coisa que a mim também me faz muita confusão, era o primeiro a sair, era o produto estragado. Era não considerar o cliente e estar sempre constantemente a tentar impingir-lhe alguma coisa. E foi por isso que eu saí do grande comércio, das grandes superfícies, e vim abrir uma papelaria pequenina. Eu há bocadinho estava a partilhar com o Jorge que eu só consegui equiparar o meu ordenado àquilo que eu recebia 12 anos depois de estar na Jolai.
Portanto, eu tive Imagina. uma decalagem de 12 anos, eu andei a ganhar muito menos durante 12 anos, até conseguir, ao fim de 12 anos, equiparar o ordenado que eu recebia. Atenção, mas que não era igual, porque já tínhamos a inflação em cima. Portanto, imaginemos, 600 euros hoje não são 600 euros há 25 anos atrás ou há 12 anos atrás. E eu só consegui equiparar isso 12 anos depois, mas o meu nível de felicidade era muito maior. Porquê? Porque eu sinto e sentia que estava a fazer a coisa certa, que estava a ajudar pessoas. E como é que eu estava a ajudar pessoas? Porque quando eu entro no ramo da papelaria, além de de toda essa frustração por eu não conhecer o meu cliente, por eu estar a vender para pessoas que eu não tinha a mínima noção do que era, quais eram as suas expectativas, as suas emoções, eu não conseguia criar ligação com o meu cliente, eu precisava muito de criar ligação com as pessoas e empatia. Portanto, isto é a minha parte humana a falar. Quando eu entrei no mundo no comércio tradicional, por assim dizer, eu sentia que as pessoas estavam a pagar tudo, mas tudo muito caro. E o que é caro? Caro era eu estar a entregar um produto que não correspondia às expectativas do cliente. Portanto, tudo o que se vendia, nomeadamente a nível de papelaria, era caro. Porquê? Ou porque o cliente não percepcionava porque é que estava a pagar mais valor por certas coisas. Portanto, se ele não percepciona, está a pagar caro. Ninguém o informava sobre as características do produto e o que é que ele estava realmente a pagar a mais, e isso é pagar caro, ou então estava a ser enganado porque estava a pagar por um produto que era demasiado para as necessidades dele. Isto são duas coisas que é pagar caro. Pagar caro não é comprar eu vendo lápis de carvão que custam quase 10 euros, mas não é caro. Porque aquele lápis de carvão faz o que mais nenhum faz e tem um benefício que mais nenhum faz. E é exatamente aquele benefício que o cliente precisa naquela altura. Susana, desculpa te interromper, Não, mas não. quando a gente fala em caro e barato, sempre é relativo, né? Exatamente. Sempre é relativo. Então, se eu compro uma porcaria, eu vou ter que comprar de novo. Eu compro uma camisa que não é uma camisa de boa qualidade, eu vou ter que comprar outra. Então, tem uma máxima da companhia Zafre, com a companhia que eu fazia consultoria no Brasil, que ela é matadora. O slogan é o seguinte: economizar é comprar bem. Então, quando a gente compra alguma coisa que satisfaz a gente, faz a gente de fato criar um valor. Quem compra uma caneta Montblanc, não é uma caneta, o cara não compra para escrever, né? É o cara do Rolex, não compra relógio para ver a hora, né? Ou o cara da Mercedes não compra um carro, ele compra muito mais. Mas essa percepção transforma o olhar da gente. A gente fala muito hoje em encantamento, fidelização. Mas a companhia Zafari, por exemplo, que é uma companhia de supermercado muito forte no Brasil, ela trabalha com evangelização do cliente. O que é evangelização do cliente? Hoje em dia, se alguém me falar mal da Jolai, ele pediu briga. Por que eu vou defender a Jolai? Eu conheço a Jolai, eu sei o que acontece aqui, eu sei da seriedade do Davi, da Suzana, da Ana, do pessoal daqui. Então, hoje em dia, a gente, além de fazer um encantamento, a gente precisa transformar aquela pessoa num fã teu, que vai brigar por ti. Outro dia, vendendo cursos de oratória, o meu influencer lá do Brasil, o Daniel Oliveira, que é a empresa lá do Brasil que produz, que me vende lá, ele diz: ó, Jorge, eu preciso de depoimentos de pessoas sobre o teu trabalho. E Suzana, aí eu fui pedir depoimentos, meus ex-alunos, e depois eu fui assistir. Tu ficaste emocionado, que eu sei. Todos os dias à noite agora eu durmo ouvindo os depoimentos dos meus alunos. Não, te contar, estou realizado. Mas para tua serotonina subir nossa, tu não tem noção. É a gente não tem noção do impacto. Mas é mais que merecido. Com outras pessoas. É mais que merecido. E isso é evangelização, isso além de fidelização, além de encantamento. São pessoas que você faz um vínculo. E te digo mais, Suzana, eu acho que a gente tem responsabilidade com essas pessoas. Muita. Economizar é compra uma porcaria que tu vai ter que comprar de novo, compra um carro ruim, tu vai ter que comprar de novo, comprar de novo. Então, compra logo um carro que economiza mais e compra uma coisa boa. Vem para Jolai e faça lá um crediário. Você não se tem crediário aqui, eu tô falando bobagem. Tá, vem pagar à vista, então, economiza. Nós não usamos isso. Cá em Portugal nós não usamos muito essa... Mas tem cartão, deve ter cartão. Sim, claro. E nós estamos cá sempre para ajudar. E isso faz-me lembrar... É um fato, né, faz-me lembrar... eu tenho imensa gente
que vai a um certo tipo de lojas que estão espalhadas pelo país, lojas que não são lojas Baratinhas. que não são portuguesas, eu não quero falar nomes, Não, mas, não, porque não, até porque eu não é. tenho nada contra, mas isto acontece, Claro, claro. isto é um caso prático e isto acontece. Claro. Pronto. Vão a certas lojas que não são portuguesas e que estão espalhadas pelo país todo e que têm os horários alargados e vão lá e compram lápis de cor, compram o material escolar dos meninos lá, normalmente nos primeiros anos de estudo, porque depois de fazerem uma, duas vezes, percebem que pagaram caro pelas coisas e depois vão experimentar os lápis de cor. Os lápis de cor não pintam. Os lápis de cor foram baratos, ou seja, custaram um pouco de dinheiro, é verdade, mas não pintam. E a seguir vêm à papelaria e têm que comprar uns lápis que correspondem, que funcionam, e além de pagarem o preço justo por esses lápis que funcionam, lápis de cor que funcionam, já gastaram nos outros que deitaram fora. Já estão a comprar caro, já estão a perder dinheiro. Está comprando frustração, né? Está comprando frustração. Uma vez eu cheguei aqui na Jolai para comprar uma outra canetinha vermelha, que eu já comecei a vir fazer o meu vínculo aqui. Aí estava o Davi, Davi atendendo ali e tal. Aí eu escolhi uma caneta, que era a caneta vermelha, que eu queria lá, para marcar também textos que eu lia e leio. E daí o Davi olhou a caneta. Digo, Davi, tem alguma coisa que resolva o meu problema mais em conta aí, porque a caneta era bem carinha. E o Davi disse, claro, acho que para que finalidade você quer? Olha a pergunta dele, para que finalidade você quer? Para marcar texto. Ele disse, não, então eu tenho aqui uma caneta que é alemã, germânica, de alta qualidade e a metade do preço que o senhor está escolhendo. Quer dizer, o que seria um vendedor comum? Vendedor comum diz, não, leve essa caneta, é a mais cara, eu estou faturando. Mas ele não está fazendo o quê? O vínculo. E aposto que a marca era a Schneider. Aposto que era a uma marca germânica, uma caneta. É. Mas ele me disse assim, é que nem restaurante, quando a gente chega no restaurante, eu vou muito a restaurantes aqui, às vezes o garçom vem lá e diz, olha, o prato está aqui e tal, e o vinho, que o senhor vai querer, qual é o vinho para acompanhar? Eu não bebo. Então a primeira pergunta do nosso garçom lá teria que ser assim, o senhor bebe? Exatamente. O senhor bebe? Exatamente. Porque às vezes a gente cai num erro. A gente já vai falar de erros aqui em vendas, muito comuns. Erros em vendas, que existe uma máxima muito antiga e bem errada, que é fazer os outros o que eu queria que fizesse para mim. Não, tem que fazer os outros o que eles querem que faça para eles. Se eu te convido para jantar na minha casa, eu tenho que servir um prato que você goste. É isso. Né? Então, às vezes o pressuposto da gente é esse. Não é no ajudar o outro. Isso que a Suzana está dizendo. Não é nesse vínculo. A gente traz o vínculo para o produto concreto e para a relação embrutecida. Né? Há pouco falou de uma experiência como uma executiva de uma grande organização. Vendo o histórico de compra do cliente, o que ele normalmente comprava, a leitura disso, está tudo certo. Só que não tem uma pessoa por trás disso, de fato, analisando como potencializar aquele vínculo. Desculpa, Suzana, só me deu vontade de falar isso porque é uma mas eu já me bem... perdi, já estou. Eu navego nas tuas palavras, Jorge. Claro. Sabes que nós temos tertúlias aqui na papelaria, os dois a conversar, que é maravilhoso, porque a gente começa com um tema de nada e às 2x3 já estamos tão longe, viajamos tanto, não é? E lá está. Eu só te entreguei um lápis de cera. Olha o que tu me entregaste. Não, acho que tu me entregou o coração. Davi me entregou a honestidade dele. Tu lembra disso, Davi? Davi tá aqui, tu lembra disso? Não lembro. Davi tá rindo ali atrás, mas ele não sei se ele vai lembrar, e normalmente tem mais essa, né? Quando a gente se habitua a fazer uma coisa bem feita e é natural, a gente esquece, porque ele deve fazer isso com todo mundo. Sim. Não é comigo, porque eu sou bonitão, porque eu sou bacana, olha meu cabelo é de gel. Não, ele faz com todo mundo. A Ana faz isso aqui também, e a Suzana é a líder de tudo, né? Ela é um modelo. Mas então essa referência, quando a gente faz, é inesquecível para quem está recebendo. E para quem está entregando é uma coisa... Mas, ó Jorge, muitos clientes me dizem isso. Não tens Imagina, noção. Sim, imagina. eu tenho clientes que me dizem, olha, eu tenho clientes que vêm aqui só para comprar uma borracha. E eles dizem, eu podia comprar isto no supermercado, mas não é a mesma coisa, Sana, porque eu chego aqui e digo, eu preciso de uma borracha
para carvão, eu preciso de uma borracha para desenho, eu preciso de uma... Eu digo a minha necessidade e tu tens exatamente aquilo que eu preciso. E eu vou gastar exatamente aquilo que eu preciso para ter o benefício que eu procuro naquele momento. Isso enche-me... Olha, e até te vou dizer mais. Isso enche-me o coração, mas é isso que tem feito a nossa empresa evoluir financeiramente. Eu não sei se tu sabes, mas nós, há 4 anos seguidos, que ganhamos a distinção dos 5% melhores PMEs em Portugal. Uau! Nossa! Tá louco, sério? Vamos há cantar 4 uma anos. música aqui? Não é preciso, não é para 4 tanto. anos. Há 4 anos seguidos que nós recebemos essa distinção. O que é essa, que é uma distinção que permeia o desempenho financeiro de uma empresa. Não tem a ver com os milhões ou com os milhares de euros que a empresa fatura, tem a ver com o rácio entre a faturação Claro. e o lucro. Que é o que interessa. Que é o que interessa Claro, no fim do dia, claro, não é? claro. E realmente nós já é o 4º ano consecutivo Uau. que nós estamos entre as 5 melhores, 5%. Uau. Nossa, 5% nossa. melhores Espetáculo. PMEs em Portugal. Isso é o que interessa, porque isso é ser inteligente, né? Às vezes uma grande empresa se interessa no alto faturamento, né? Mas tu vai ver o endividamento Pode ter prejuízo. é muito maior. Pode ter prejuízo e pode faturar 2 milhões de euros, 3 milhões de euros. Por exemplo, eu hoje ouvi uma coisa muito engraçada que é os melhores vendedores são os vendedores que estão sempre alegres e felizes. É verdade, a pessoa tem que estar alegre e feliz para conseguir vender, porque isto comunica. E o que é que eu faço, eu, Susana, para estar alegre e feliz? Olha, deito-me a horas. Uhum. Não Faz bebo- exercício faço físico. logo Vou exercício lá no físico para João. estar bem disposta. Mas isso faz parte da minha preparação para eu me tornar Claro. uma vendedora de alta performance. Claro. E é isso que as pessoas por vezes não entendem. É tudo aquilo que eu sou é resultado daquilo que eu fiz. Preparei-me antes para chegar aqui e eu estar O fantástica. que tu és, Suzana, não é acaso, é construção. É construção, não é sorte. Nosso foco hoje, comunicação e vendas. Né? Comunicação e vendas, 2 alicerces. Sim. Primeiro a gente vai ver agora como comunicar, como que eu treino atitudes para depois vender no concreto, para tangenciar a venda. Porque a venda não é um mero acaso, ela é uma obra toda que eu preciso trabalhar, construir. Nem vem da sorte. Não vem de sorte, Não vem não da tem nada de sorte. sorte. Quem Eu ta- olha, a pessoa é um sucesso, teve sorte. Eu estava agora a contar ao Jorge como é que eu me preparo para vender. Nós só abrimos a loja física a 1 hora e eu faço toda uma preparação durante a parte da manhã para eu chegar aqui e entregar tudo o que eu tenho de bom, porque eu também tenho coisas muito, muito más, deixar todas essas coisas más à porta e estar na minha mais alta performance. Estávamos a falar nisso, não é? Sim. Não é sorte, é treino. Então, Treina. E a gente treina felicidade, treina ser uma pessoa do bem, a gente treina caráter, tudo a gente treina. Gostar de pessoas também, eu detesto, também a gente treina gostar de pessoas. Mas vamos lá. Vendo a questão da comunicação. Primeiro, para depois a gente entrar diretamente em vendas. A comunicação tem 2 chaves, que é a comunicação, primeiro, interpessoal, é a minha comunicação com outras pessoas, e depois é a comunicação intrapessoal, é aquele diálogo interno, a comunicação comigo mesmo. Então, o que acontece, em primeiro lugar, na comunicação interpessoal? Vou contar uma história para vocês. O melhor médico de Portugal é o Dr. Armando Monteiro. que é o meu médico também. É por isso que... Por quê? Por meu que o médico. doutor Armando Monteiro? Porque vocês vão se dar conta que o melhor profissional não é o profissional que tem maior titulação, não é o profissional que tem maior experiência, é um profissional que consegue comunicar o seu talento, os seus atributos de qualidade com maior clareza. Isso acontece pela comunicação. Por que eu estou te falando do Dr. Armando Monteiro? Porque quando nós chegamos no consultório e fazer uma consulta para minha filha, que estava com um problema lá na escola de alimentação e tal, ele sentou, pediu para a gente sentar na frente dele e perguntou: me fale sobre a sua filha. E perguntou depois para a Júlia: me fala o que te incomoda. A maioria dos médicos que a gente consulta, minha mulher tem um programa aqui de saúde da mulher que é muito complexo aqui em Portugal, e ela foi esses dias fazer uma consulta com um médico sobre esse programa de saúde,
E ele ficou uns 10 minutos no computador, olhando para a tela do computador, enquanto ela conversava. Ele olhava ali diagnóstico, os exames que tinha que fazer e tal. Eu tive que consultar também um cardiologista para ver problema de pressão e ver o que meus tratamentos aqui em Portugal, a minha saúde aqui em Portugal também é a mesma postura. Mas por que que eu te falo do Dr. Armando Monteiro? Pelo seguinte, ele se aposentou, ele trabalha aqui no posto de saúde da Malveira, aqui na nossa terra, e ele se aposentou em maio desse ano, mas ele resolveu continuar trabalhando, não tinha por que parar. Ele disse, por que que eu vou parar? Eu tenho saúde, estou bem, vou deixar de ajudar as pessoas? Não, jamais. E ele, além de ser médico ali no posto, ele tem mais 17 atividades. Ele é bombeiro voluntário, ele faz parte do conselho da clínica de um colega dele, ele é diretor da clínica dele, ele faz consultas no consultório dele. Então, ele é um médico que se comunica com clientes, com laboratório, com outros colegas dele de uma maneira diferente daqueles outros médicos que a gente consultou. E que você deve saber bem do que eu estou falando. Nós vamos atender quem é o melhor advogado de Portugal. Não é o que conhece mais leis, o camarada que é o maior titulado na questão da literatura de legislação. É o advogado que consegue se relacionar com jurados, com seus clientes, com outros advogados. Então, a questão da comunicação interpessoal ela é chave. E quanto mais nós crescemos na carreira, quanto mais cresce a nossa empresa, mais a gente precisa investir nessa questão das redes. O que nos salva em crise são as redes de comunicação que a gente faz. São as amizades e as pessoas, os vínculos que a gente faz de verdade. Sim. Esse é o primeiro aspecto, certo? O segundo aspecto é a questão intrapessoal. Todos nós temos o tempo todo um tagarela interior que ele precisa ser domesticado. Agora mesmo aí na tua cabeça tem um tagarela dizendo, nossa, que podcast espetacular, que maravilha, ou que porcaria, devia estar fazendo outra coisa, que droga isso. Tem um tagarela o tempo todo. Que ele pode ser um juiz, um cara muito pesado, ou pode nos elevar para um recurso, para a gente conseguir ter mais recursos para fazer o que a gente precisa fazer. Então, em relação a nossos clientes, se a gente pensar assim, fim de expediente, chegou mais uma pessoa para eu atender, mas que problema, e é ruim isso, certamente ele vai perceber. Agora, se eu acolher uma pessoa como uma dádiva, como um presente, como uma bênção, certamente ele vai perceber também essa minha energia na relação com ele. Então esse tagarela interior, ele é muito forte. Ele é muito forte e precisa ser treinado. Treinado para o nosso bem. Eu como empresário, eu como profissional, preciso ter uma cabeça voltada para produtividade, porque é bom. Então é bem relevante a gente fazer esse equilíbrio. Eu ter a consciência de que eu preciso me relacionar bem com os clientes, com os meus parceiros, com os meus fornecedores, com meus colegas de carreira, com os profissionais, e também cuidar, treinar a minha cabeça. É o meu diálogo interno comigo mesmo. Como é que eu me alimento? Posso me alimentar com um aliado que está me dando força, me inspirando, ou com um aliado na cabeça que está sempre me desqualificando, me depreciando, me deixando para baixo. É uma escolha. Não subestima isso, é uma escolha. Certo? Então, deixando isso agora paralelo, nós vamos para vendas. O que acontece em vendas para eu vender? Eu preciso ter ambição, que não tem nada a ver com ganância. Ganância é eu deixar um rastro de sangue, fazer custe o que custar, eu vou passar por cima. Não, a ambição. Eu preciso saber que eu preciso vender para ter sucesso na minha carreira. Eu preciso vender. Preciso ter qualidade, aquilo que a gente já falou lá no módulo anterior, é ter qualidade percebida e vender. E para isso eu preciso ambicionar. Se eu quero qualquer coisa, seja no sentido material ou pessoal, eu preciso saber que eu preciso angariar
recursos para isso. E a venda vem por esse fator, por esse aspecto. O segundo... Deixa-me só desculpa, senhor. interromper. Aham. Antes, e nesse processo mental, porque é um processo mental, Na intrapessoal? na intrapessoal, Aham. tu precisas de acreditar que aquilo que vais vender é mesmo bom. Você compraria isso? Eu estou vendendo Sim. esse papel, você Tudo, compraria? é daí Ah, que eu aham. digo que o que eu não quero para mim, eu não quero para os meus clientes, é precisamente isso, é acreditar que nós estamos mesmo a ajudar como se fosse a nós próprios. Claro. E isso faz toda a Nesse sentido, do espírito dessa coisa, né? faz toda a diferença, não é, Jorge? E outra coisa que eu Porque acredito... isso sente-se. Tu Claro. não achas que essa energia passa? Isso Certeza. são, não sei, olhem, Um ondas dos de meus energia. Não- mantras favoritos é bumerangue. Fala aí do Tu meu entrega isso, é uma coisa que eu acredito muito, assim, que eu estou entregando, às vezes a pessoa reclama, diz, bom, mas só tem cliente mala, só tem cliente porcaria, só recebo desgraça, mas o que tu tá mandando? Exatamente. A vida da gente é um bumerangue, Ó, então Jorge, cuidado com é o que tu isso? tá mandando, porque vai voltar para ti. Outro dos meus Vai mantras, voltar. eu vou qualquer dia escrevo os meus mantras todos, mas um deles é que eu tenho os melhores clientes do mundo. E é verdade, os meus clientes são maravilhosos, são fantásticos. Claro. Eu não tenho isto de dizer dos meus clientes, mas é mesmo, isto que eu te estou a dizer é mesmo honesto. Eu não me chatei com os meus clientes, eu não tenho que dizer, e eu ouço, porque eu convivo com muitos comerciantes. Comerciantes, não tanto empresários, mas eu convivo com muitos comerciantes que estão sempre a dizer mal dos clientes. Sim. São chatos, são isto e não sei o quê, e depois querem assim, depois trocam, e depois não gostam, e depois não sei o quê, e depois eu Não. faço, e depois... eu digo, mas isso só acontece convosco. Roubam imenso. Ok. E eu digo Mas assim, mas os meus clientes não me fazem nada disso. isso não quer dizer, né, Suzana, que a gente não se incomode. Tem um livro do Klaus Moller, que é muito clássico nessa área, que ele diz assim, ó, a reclamação do cliente não tem melhor presente. É verdade. Então, o Concordo que plenamente. acontece? A gente tem pessoas que a gente ama Sim. e que nos incomodam, Sim. muitas vezes, Sim. né? Sim. Só que você tem que estar sempre revisando Sim. a relação. Se você precisa daquela relação, invista tempo, Sim. invista energia. E veja assim, tá reclamando, que bom, eu vou... Quando uma pessoa reclama, ela ainda quer negócio Sim, contigo. ela ainda nos está a dar outra O hipótese. pior cliente é É o aquele que que não reclama. vira as costas, vai embora E que nos despede na Ó! hora. Porque nós somos o cliente. E outra coisa que eu costumo dizer muitas vezes é que é assim. Dizem-me assim, Susana, tens tanta sorte, não tens patrões. Eu assim, não tenho patrões, eu tenho centenas, milhares de patrões. Todos os meus clientes são os meus patrões. E mais, despedem-me na hora, sem justa causa e sem indenização. E eu nem sei que fui despedida. Verdade. E pumba! Mas, Portanto, eu Susana, não gosto de ser despedida. Lá está. Suzana, eu tenho amizades. E tu é uma delas. Tu já me Obrigada. disseste verdades que foram verdades muito fortes, né? Ai, Suzana é muito... sou implacável, vocês não se convençam que eu... Ao mesmo tempo que ela é generosa, ela é muito forte. Ela já me disse uma vez, cada vez que eu venho conversar com ela me devolve um tema de casa. Faz isso, Trabalho faz de casa, aquilo, não é? trabalho de Eu dou casa. trabalhos de casa. Vou lá fazer. E ele faz. Então, e a gente, é possível a gente dizer verdades com amor. Então, se uma pessoa está te entregando uma reclamação, por exemplo, você me entregou fora do prazo, você pode capitalizar isso, dizer, olha, estou entregando fora do prazo, então estou te ligando porque teve um problema com o fornecedor, claro. me Isso deu... acontece. Acontece, nós somos humanos, nós não somos anjos, né? Nós somos seres humanos, não somos anjos. Dá problema. Às vezes um produto que foi mal Embalado, já me sei lá aconteceu. o que aconteceu, Sim. foi mal fabricado, às vezes ele te dá um problema. Mas aquele obstáculo é uma coisa pontual, episódica, circunstancial. Se você trabalha bem, você capitaliza e traz a pessoa de volta para a sua relação de negócios, traz ela de volta para o seu vínculo. E ela Jorge, não perde o respeito por você, que é o teu maior patrimônio, né? Você É manter credibilidade. credibilidade. A credibilidade. Tu não tens noção da quantidade de vezes no online que eu pego no telefone para falar com o cliente online. Imagina. Basta que eu tenha uma dúvida namorada, eu não tenho problemas nenhum, eu pego no telefone e toda a gente, mas toda a gente gosta de receber esse Se telefonema. surpreende. Ficam surpreendidos. Sim. Portanto, quando eu abri a loja online, eu tenho e continuo a ter um objetivo que é transpor para o online, que é uma coisa impessoal, esta forma de estar aqui ao balcão. E toda a gente me dizia, Susana, mas o online é precisamente... E eu ouvi isto muitas vezes. As pessoas que compram no online são pessoas que não querem o contacto físico da loja.
E eu nunca acreditei nisso. Elas querem a Nunca. emoção, né? E tu humanizou isso. Elas não querem porque Claro. elas não sabem que podem ter isso. Claro. Elas vão às claro. lojas, ficam frustradas porque as pessoas não as ouvem, não se interessam pelos problemas reais delas, não, estão muito habituadas também àquele. Eu acho que também tem muito a ver com isso, ou o comércio tradicional que engana, que é aquele comércio tradicional que eu vos falei há bocadinho, que ainda existe um bocado, ou então o comércio das grandes superfícies que é completamente impessoal. Então as pessoas dizem assim: olha, impessoal por impessoal eu compro online. Só que elas não sabem que podem ter o melhor de dois mundos. Elas não sabem que do outro lado podem ter uma voz que lhes telefona, nem que seja para perguntar: olha, não colocou o número do andar, ou não colocou o número do apartamento. Pode-me dar esse número para que a encomenda siga e que vá mais, que seja mais, que seja mais eficiente a entrega Objetivo, né? e objetiva a entrega e não sei. E as pessoas ficam assim: claro, obrigada, olha, esqueci-me, nem foi um lapso. Claro. E isso reverbera, né, Suzana? Porque na relação a gente precisa estar sempre surpreendendo a outra pessoa. E só surpreende outra pessoa quem de fato está genuinamente gosta do outro. Senão ela não consegue energia para fazer isso. E a minha equipa também. Quando, Minha equipa faz time isso. todo, time todo. Aliás, qualquer dúvida que surja, eles têm mesmo indicações para pegar no telefone e falar logo com o cliente. Não inventem. Não inventem, falem com o cliente. E eu também compro online, também sou compradora online, e já tive e quanto maior é a empresa do online, mais isso acontece. É de uma enorme impessoalidade. Posso dizer que eu comprei há um mês passado, comprei numa grande loja produtos para o cabelo, comprei no Black Friday e um mês depois está a fazer. Daqui a 3 dias, faz um mês, e eu ainda não recebi a encomenda. E ainda ninguém pegou no telefone para me telefonar e dizer o que é que se está a passar ou não está a passar. Suzana, quer dizer, eu estou a começar a ficar danada. Na minha loja online, 2, 3 dias depois, o cliente tem o produto. E se não tiver, eu estou a telefonar. Suzana, isso tanto para o bem quanto para o mal. Experimenta na tua empresa aí, na tua loja, ter mau humor, ter intolerância. Tu vai ver que isso contagia. Contagia mesmo, especialmente se for uma liderança. Porque a liderança é um modelo. É como na nossa casa. A gente precisa, de alguma maneira, ser uma referência. Eu vou contar outra história a propósito disso. Quem já ouviu os meus podcasts sabe que eu tenho fibromialgia e tive uma grande crise aqui há pouco tempo. Tive 2 meses de rastos. E eu vou-te dizer, eu saía da loja, eu entrava na loja, fazia o que tinha a fazer e eu saía e ia para casa. Eu prefiro não estar cá do que ir atender um cliente com dores de eu quase não aguentar estar em pé. Sim. Porque isso vai se transmitir. Então é assim, tudo bem. A loja funciona porque eu tenho aqui pessoas altamente qualificadas para fazerem esse trabalho por mim. Eu vinha fazer o essencial e ia para casa. Porque eu não estava em condições. E isto também é entregar melhor ao nosso cliente. É saber, ter consciência de que eu não estou em condições. Agora já estou e agora já ninguém matura outra vez. E só fechando esse aspecto, né, Suzana? Eu entregar o meu melhor não quer dizer muitas vezes que eu não cometa erros. Esse não é o problema. Não. Você é um ser humano, vai cometer erros. A questão toda é o pós-erro. O que eu faço a respeito daquilo? O que eu aprendi com aquilo? Então, na questão da venda, isso é muito forte, porque a venda é bem como a Suzana falou há pouco. A primeira venda é a nossa credibilidade e o nosso interesse direto na outra pessoa, direto mesmo. É sério isso, é honesto isso. Então, eu posso cometer erros, é permitido, eu vou cometer erros, né? A gente comete erros. Só que a questão toda é o que eu estou aprendendo, o que eu estou fazendo, como é que eu estou crescendo a partir disso, né? Pessoas muito grandes líderes, grandes empresários, são os caras que erraram muito, são pessoas que erraram muito, que tiveram obstáculos e que superaram, que foram adiante. E isso é uma inspiração para a gente. Sem dúvida. Mas só para fechar bem esse modo. Então, a venda tem essa questão da ambição, tem a questão da técnica. O mapa da empatia a gente não esquece, não adianta eu querer negociar com uma pessoa que seja totalmente desconhecida. Eu preciso desenhar um mapa da empatia. Pelo menos no início, eu preciso treinar, desenhar o mapa da empatia. E o terceiro fator, e o mais relevante deles, é gestão das emoções.
Em vendas a gente tem que lidar com frustrações, lidar com traições. Eu já fui traído muitas vezes. E quando a gente é traído em vendas, a gente simplesmente deixa a pessoa um pouquinho de lado, bota ela numa outra prateleira, mas não perde a fé nas pessoas do bem, que são o futuro que a gente vai lidar com elas. Porque às vezes a gente, se o vendedor, especialmente no início de carreira, ele é inexperiente, ele sofre uma traição, acabou, vou me matar agora. É que nem quando a gente namora, a pessoa foi embora. Não, ok, ela tem outras escolhas, ela tem outras possibilidades. O que interessa é o que eu vou fazer. Eu preciso manter a fé no amor, nas coisas boas, no negócios bons, pessoas do bem, né? Se perder isso, aí acabou a carreira. Acabou, sim. E antes disso, Hã? e eu aprendi isso muito através dos meus clientes, e talvez por isso eu consiga não me frustrar tanto, sabes o quê? É não julgar. Não julgar. Boa. Porque ele fez isto, porque aquilo, porque... É. Isso já não interessa nada. Isso já não interessa nada. Tá, acabou ali. Acabou ali. Não interessa porque não julgar. Eu sei lá se aquela pessoa não chegou a casa e teve um azar, rebentou-lhe um cano, teve que chamar o canalizador. Já estou a misturar tudo. Teve que chamar o canalizador e o dinheiro que tinha para investir naquilo não vai. E ela, coitada, ela não tem coragem de me dizer: olha, eu troquei por um canalizador. Mas é verdade. Mas cada um sabe. Não julgar. Cada um Ou sabe. se eventualmente ela queria mesmo fechar aquela compra e tinha mesmo vontade de vir depois cumprir com aquilo que ela disse, mas por algum motivo houve uma situação que não me quer confidenciar e porque não tem também como confidenciar, e aquilo aconteceu. Acabou. E as pessoas têm as suas razões, né, Não Susana? julgar, não é, Jorge? Olha, não julgar e não ser preconceituoso. Então eu vou-te dizer, eu tenho o maior dos gostos em atender clientes. Ponto. Não interessa. Não interessa a cor, de onde vêm, não é? Esses preconceitos a mim não me dizem absolutamente nada. E eu já tenho tido aqui vários clientes de outras etnias e de outras situações socioculturais até, que me dizem assim: eu já fui a outra papelaria assim ou assado e não fui tão, não Acolhido, não me foi trataram acolhido, bem. Pá, eu fico a pensar, e clientes que depois no fim são clientes muito rentáveis. Mas independentemente disso ou não, a primeira abordagem tem que ser sempre de coração aberto, não é? É um ser humano, é uma pessoa que está ali. E a questão é que às vezes a gente idealiza muito o comportamento alheio, né, Susana? Esse dia eu estava com um problema no carro, no nosso carro aqui, e acendi uma luzinha vermelha ali, né? E era um problema elétrico. E eu estava numa via expressa aqui, uma A8 aqui. Na autoestrada? Na autoestrada. E por intuição eu comecei a andar mais devagar com o carro. Então vocês imaginam eu na estrada, na via expressa, na A8, andando a 20 por hora. Então vocês fazem ideia de quantas buzinas eu ouvi, quantos xingamentos e quantas chamadas Estavam-te a julgar. Seu pateta! Julgar, Mas sabe estavam... lá, Sim. então quando a gente olha as coisas de uma maneira superficial, de fato a gente engancha em julgamento, né? Não julgar. Então, sabe... Não, aliás, não julgar é um dos... aquele livro, qual é o livro? Como influenciar... como é que é? Dale Carnegie? Sim, tu adoras como fazer amigos, como fazer amigos e influenciar pessoas. Um dos capítulos clássico. é esse. Não julgar. Isso, o livro é maravilhoso. O livro da comunicação não violenta, também o Marshall Rosenberg sustenta todo o processo de comunicação não violenta em autenticidade, ser você mesmo. Você tem que amadurecer e ter uma consciência de você mesmo. Autenticidade. Mas vou desagradar papai, mamãe, titio, cliente. Não interessa. Tem que ser a autenticidade, treinar isso, que é o que você consegue depois viver, e o não julgamento. Esse dia um amigo estava, só para história do trânsito aqui em Portugal, né? Tinha uma pessoa que parou o carro na frente, um pouquinho depois da escola da minha filha ali, e começou a parar. Parou um outro atrás, parou um outro atrás.
E daí um pouquinho esse meu amigo disse, começou a buzinar. Pô, como é que é? Vocês imaginam que em Portugal nem se fala palavrão, né? Então não falaram nada, não falaram nada. Tudo Nada. educadamente, senhor, por favor, o senhor pode sair da... Disseram tudo direitinho. Aí, daí um pouquinho abriu a porta do carro lá da frente. E a pessoa tirou uma cadeira de rodas do porta-mala. Sim. E a pessoa que estava lá para descer foi com calma. Aí ele baixou a cabeça Pois. e então começou a compreender toda aquela situação. Então essa questão do julgamento nos atrapalha muito por isso. Que não quer se dizer ser idiota. Não. Se esse babaca é a palavra aqui, Suzana. Sim, Assim, idiota, babaca não. Não quer dizer ser ingênuo, Não, quer ser dizer do ser bem. parvo. Parvo que é louco? Parvo é Parvo babaca. é babaca, tá. É. Então, ser do bem, ser uma pessoa boa, ser um empresário do bem, ser um profissional do bem não quer dizer ser parvo. Então, mas eu preciso desenvolver essa maturidade para conseguir ter relacionamentos saudáveis que valham a pena em negócios. Simples assim mesmo. Mas isso é uma postura que temos que ter nos Treinar. negócios, mas também na nossa vida Claro, pessoal. Ou seja, claro. isto deve de ser um parâmetro para tudo o que nós fazemos na nossa vida, não é, Claro, Jorge? Isto, claro. um bom vendedor tem que ser uma boa pessoa. Não concordas? 100%, claro. Eu concordo. 100%. E isto é mas isto é uma mudança de paradigma, porque isto tem sido uma mudança que tem sido feita ao longo deste século. Porque havia muito aquela mania de que não, que o vendedor tinha que ser, era quem enganava, era quem, já falámos sobre isso, eu não me quero focar muito nisso, porque Uma isso é o passado. visão Mas era uma visão depreciativa sobre o empresário e sobre o comerciante, que eu hoje ainda sinto muito na sociedade também. O empresário é um ladrão, o empresário foge aos impostos, o empresário engana os clientes. E eu tenho muita dificuldade na minha vida pessoal, e isto ainda é uma coisa que eu ainda tenho que trabalhar mais, lá está, isto é um trabalho que nunca acaba. Eu ainda tenho que trabalhar mais isso, porque é que eu ainda tenho amigos que me tratam dessa maneira, dessa maneira e que me veem dessa maneira. Porque toda a gente que é funcionário por conta de outra, toda a gente tem direito a reclamar. Porque são explorados, ganham sempre pouco, são sempre explorados, mas não fazem nada para mudar. Bom, isso não interessa. E depois, ninguém percebe o que é ser empresário neste país também, que não é fácil, não é? Principalmente quando toda a sociedade nos julga a pensar que eu passo o dia, aliás, eu nem faço mais nada senão todo o dia a fazer esquemas de como enganar as pessoas. É que eu não perco. Estratégias maquiavélicas. Para roubar o Estado, não pagar roubar, não pagar impostos, não pagar aos fornecedores e enganar os clientes. Mas alguém imagina que hoje em dia algum empresário pode ter sucesso assim? Não, temos que mudar este paradigma, e quando mudarmos este paradigma na própria sociedade, eu penso que o país vai ser muito mais prolífero, porque nós também temos baixa produtividade. Porque nós temos estas crenças como sociedade que também não nos fazem evoluir muito. Atenção que eu não estou aqui a dizer que eu sou mais evoluída do que os outros. Só que eu estou num lado da barricada em que eu me apercebo mais, se calhar, dessas coisas, porque eu sinto na pele, não é? Claro. Mas isso também tem a ver com o não julgar da parte dos outros também em relação ao próprio vendedor e ao próprio comerciante. Claro. Hoje em dia, aqui na minha loja, eu já não lido de todo com esse problema. Já não tenho isso. Graças a Deus, mesmo clientes novos que entram, eu acho que eles sentem logo a nossa alegria em poder ajudar e em estarmos aqui ao balcão e em podermos atender aquele cliente que chega, mesmo sendo um cliente novo. Mas durante muitos anos eu sentia um bocadinho isso. Por exemplo, eu apresentava 2 produtos e eu dizia ao cliente, se fosse eu a comprar para aquilo que quer, eu comprava este. E o cliente automaticamente escolhia aquele que eu não estava a recomendar. Mas o cliente não está a acreditar em mim. Eu dizia assim, ele não acredita. E isto aconteceu durante muitos anos. Para tu veres. Hoje em dia já não acontece isso. 99% dos casos, o cliente aceita muito aquilo que eu digo. E se tem algum obstáculo em relação àquilo que eu estou a recomendar, eu tenho que ir perceber qual é esse obstáculo e muitas vezes eu até lhe dou razão. Ok, então tendo em conta isso, sim, então este produto tem razão, é este produto que quer, porque eu estou a ver as coisas nos meus olhos e vendo as coisas nesses olhos é aquilo. Mas há ali um motivo por trás. Mas há uns anos atrás era
aquilo que eu não, o produto que eu não te recomendava era o produto que o cliente escolhia e eu ficava... Imagina. Oh, Jorge, porque as pessoas não estavam preparadas para esta forma de estar nos negócios. Claro. A forma de estar nos negócios era outra e... Desconfiar, não é? Sim, e eu vi muito isso até mesmo com colaboradores que eu tinha cá, que hoje já não tenho, graças a Deus, por isso é que eles já não estão cá. Eu cheguei a ter aqui colaboradores que intencionalmente enganavam os clientes e eram altamente instruídos para nunca enganar os clientes, mas vinham dessa velha guarda e era o produto mais estragado, era o que lhes vendia, era aquele que tinha a capa machucada que escondiam e o cliente muitas vezes só chegava. E eu não pude alinhar com isso nunca e combati isso. Eu tive que combater isso de dentro para fora. Sim. De dentro da minha empresa. Eu tinha pessoas que me boicotavam esta maneira de estar nos negócios e achavam que eu era parva por não fazer isso. E tratavam-me com condescendência. Do género, coitada, ela não sabe o que é que está a fazer. Hoje, eu estou onde estou e pronto, e não preciso provar nada a ninguém. Eu não preciso provar nada a ninguém. Muito Susana, menos a mim própria. isso é o que se chama de um modelo mental saudável, né? Sim, eu acho que sim. Então, os negócios são relacionamentos. Em marketing, a gente estuda, estou uma especialista em marketing, mas Tem dias. A gente primeiro faz o vínculo com as pessoas, né? Sim. Primeiro, isso pode ser intencional, pode ser racional, a gente pode perceber isso ou não. Às vezes a gente, intuitivamente, a gente quer estar com as pessoas. Sim, isso intuitivamente a gente quer se afastar de algumas pessoas. Também. Agora no final do ano tem festinha de Natal, tem pessoas que eu não quero lá em casa. Tem pessoas que já vai fazer a festa, mas tem outras pessoas que a gente quer estar junto. E esse o aspecto da gente trabalhar vendas, né? É nesse sentido profundo, não no sentido superficial de fazer negócio no curto prazo. Porque tu até pode vender nessa questão da exploração econômica, mas exploração. não vingas. Mas no médio e no longo prazo você está semeando problema, frustração. E perdes a credibilidade, que é tudo o que é que tu tens. O que é que tu levas desta vida? É a tua credibilidade. Olha, eu costumo dizer... E a tua paz também, né, Susana? Sim, poxa, claro. Tu sabes, tu vai te olhar no espelho em um determinado momento, tu vai perguntar, mas quem é tu mesmo, queridão? Sim, fazes a coisa certa. Estás a fazer aquilo que achas que foste projetado para fazer. Todos nós temos uma missão para cumprir aqui. E às vezes não é fácil percebermos isso. A tua missão é, de certeza, transmitires essa tua sabedoria, Jorge. Obrigada pela generosidade que tiveste com os nossos ouvintes e espectadores, que conseguiste entregar imenso valor. Tenho a certeza absoluta que quem te ouviu até ao fim ganhou muito em te ouvir. Eu, todos os dias, ganho um bocadinho mais cada vez que estou contigo, e são muitas vezes, graças a Deus. Obrigada pela tua generosidade e espero ver-te mais vezes aqui, porque agora, Jorge, vais aparecer mais vezes para continuar. Deus quem quiser, siga o Jorge no Facebook, no Instagram, certo? Sim, certo? Sim. Tem que fazer 1 Reels por dia, lá, uma dica por dia. O meu influencer lá no Brasil ainda tem que fazer 5 histórias, eu tenho que gravar o que eu estou fazendo, estou comendo. Toma. Vejam o dia a dia, acompanhem o dia a dia do Jorge, que é muito interessante, que é o Jorge a comer, o Jorge a levar a Júlia, o Jorge a trazer a Júlia, o Jorge a entrar em casa. Não é? Não, baixar a barriga, fazer mais exercício. O Jorge joga ténis, ele se acha, ele joga ténis porque ele, quando está a jogar ténis, acha que tem 20 anos. É uma terapia, é uma terapia. Ténis é a minha fantasia. Olhem, muito obrigada por terem assistido, por terem tido também a paciência de nos ouvir, e até breve. Já sabem, daqui a 15 dias sai outro podcast da Papelaria Pod. Obrigado, Su. Fique com Deus. Beijão. Chegámos ao fim de mais um podcast. Obrigada por teres estado desse lado. Se te interessas por este tema, coloca um like, subscreve o nosso canal e não deixes de passar pela paperandartes.pt ou vem à Papelaria Jolai na Malveira para nos conheceres pessoalmente.